Eu agradeço muito ao internauta que provocou essa situação, porque nos ajudou muito, nos ajudou a mudar uma série de detalhes que no próprio programa aqui nós já estamos mudando. Os observadores e analistas desse programa já podem observar que nós estamos mudando. Nós estamos aqui para mudar sempre, mas mudar para ser melhor, em termos de competência, em termos de segurança, em termos de lógica, de sensatez, em termos de harmonia com Deus, com as regras de Deus e em termos de sermos úteis para toda a sociedade humana. Esse é o nosso propósito. Nós pagamos às vezes para isso do nosso bolso. Nós não ganhamos nada com isso, a não ser a realização de estarmos sendo úteis. Como de vez em quando recebemos aqui e-mails dizendo: olha, nós estamos seguindo esse programa, nós estamos sendo religiosos por esse programa, nossa religião é esse programa. Não, façam da sua religião a doutrina espírita, que não é nem uma religião convencional, uma religião igual a tudo que se chama religião, que tem cruz, vela, crucifixo, que tem louvor, que tem shows, que não é nada disso. Em termos de religião, foi quando Kardec disse: é uma doutrina, é uma ciência filosófica com consequências morais. Claro, porque aqui as leis morais do Livro dos Espíritos coincidem com o cristianismo. São as leis que Jesus enfatizou, que Jesus trouxe. Então, está completo aqui. Ciência, filosofia e educação moral, digamos assim. Então, nós agradecemos muito a quem nos provocou em relação à cepa. E por que eu dei essa pincelada na cepa? Porque acho, pelo que eu li aqui, que a cepa ainda está com muita luva de pelica, muito pisando em ovos para tratar de Federação Espírita Brasileira. Tem que eliminar logo isso, tem que mostrar, como eu estou mostrando aqui, artigo 1º e artigo 63. Leiam lá, depois leiam, procurem os honestos, os interessados, não contestem isso aqui sem argumento, porque aí caem no ridículo. E também não contestem esse programa vendo um único bloco do YouTube, porque tem gente que vê o 3 de 7, então quando é 3 de 7 é porque são 7 blocos. Aí o sujeito vê o 3 de 7, pega eu falando algum detalhe como esse, e aí já bota fogo, aí já escreve para cá contestando. Não façam isso, isso é insensatez, isso é falta de zelo pelo que se esteja fazendo. Então analisem todo o conteúdo, e pensem nisso. Não podemos ficar com muita luva de pelica. Não, tem que eliminar logo. Mostra essas imoralidades. Os interessados vão lá e consultem esse tal de Rustanguinho. Leiam Conscientização Espírita, do Gélio Lacerda. Essa obra aqui, Gélio Lacerda, é da editora M. Então leiam, comprem esse livro. Nós não vendemos, mas em qualquer livraria ou entre na internet, Conscientização Espírita, de Gélio Lacerda. Vocês vão ver aqui bastante síntese com referências às páginas e aos parágrafos dessa obra do tal Rustem, que está no 1º artigo da Federação Espírita Brasileira. E vocês vão ver se vocês concordam com isso. Claro que é imoral. Leiam o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o espírito Eliu consola Jesus, porque Jesus veio à Terra tempos depois e viu que isso aqui estava tudo perdido, onde ele tinha pregado o Evangelho não estava valendo nada, como até hoje não está valendo nada. Então está com aquela confusão, aquela conturbação total, e Jesus ficou deprimido. Se não fosse esse Eliu, talvez Jesus tivesse ido para um mundo inferior. Aí o Eliu levantou o anjo de Jesus: venha, mestre, vou lhe mostrar nas bandas aqui do sul, um país que tem a forma de coração, um país onde a civilização é pura, um país que eram os índios, um país. Aí Jesus veio, amargurado, chegou aqui, que maravilha, tem uma cruz no céu. Isso é coisa de católico, cruz no céu, isso é coisa de religião, que o espiritismo está fora disso. Pois bem, esse livro está no artigo 63 da Federação. Aí você, espírito honesto, está me ouvindo aqui agora, e que já ouviu muitos preconceitos a meu respeito. Manel tem parte com o diabo, está obsidiado. No movimento espírita é isso, a minha classificação de obsidiado. Leia lá e veja o que você acha. Não precisa vir me falar nada, nem precisa me seguir, nem precisa me aplaudir. Faça o seu papel, o seu trabalho, e elimine esse negócio de Federação Espírita Brasileira. Larga isso para lá. A CEPA deve mandar, sim, fazer um comunicado nacional pedindo que se filiem a ela, que é provavelmente, não estou falando aqui porque nós não decidimos isso a nível de diretoria, mas é o que provavelmente nós podemos fazer, como Centro Espírita Friburguense, apoiar uma instituição que pensa do nosso jeito, que pensa do jeito que nós aprendemos na doutrina espírita.
Pode ter algum exagero, pode ter alguma... Pode, claro, não existe organização perfeita num mundo imperfeito. Que pode, pode. Mas se as intenções são boas, são sérias e honestas, o que não tiver certo é facilmente, o que estiver desviando ou não estiver no rumo, é facilmente colocado no rumo. Mas nós vamos falar ainda a respeito. E eu agradeço muito ao internauta que provocou, nos ajudou. Isso é uma tarefa de vocês também, em nos ajudar fazendo como? Colocações, críticas honestas, sensatas, porque nós analisamos tudo e se estivermos errados, nós mudamos. Eu já fui católico e umbandista, porque quando era católico era umbandista também. Era umbandista de noite e católico de dia, que é a regra, Quando se fala até que o espiritismo tem 2, 3 milhões de adeptos, tem nada. É que o pessoal católico e umbandista se diz espírita. Na hora dos levantamentos lá se diz espírita. Porque fica com medo de assumir suas reais posições, ou seja, de umbandista. Porque os umbandistas que conhecem a Umbanda, que são sérios, que são dedicados, eles não deixam misturar. Você perguntar qual é a sua religião, ele fala umbandista. Ah, não é espírita? Não, eu sou umbandista. Assim como o espírita fala que é espírita, se referindo a ser adepto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, se você é realmente espírita sério, se você quer mudar, faça como a gente tem que fazer. Eu mudei porque não me satisfazia o catolicismo, não me satisfazia a Umbanda. Até me estimulava através dos fenômenos. Aí eu dizia para o meu pai, eu tinha 10, 12, 13 anos, dizia para o meu pai e minha mãe, isso precisa ser estudado. Eu via os fenômenos que aconteciam lá, pessoas lidar com pólvora na mão, botar fogo e a mão não queimar, o rosto não queimar. Eu via aquilo e eu achava importante. Eu falei, isso tem que ser estudado, falava com meu pai. Falava com a minha mãe, isso tem que ser estudado. Mas eles não tinham cultura, não tinham meus pais. Meus pais eram pessoas que não tiveram escola, a não ser aquela primária da época e tal. Então eles não alcançavam muito além daquilo. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, hoje, a Ângela, que me levou numa mocidade espírita, que eu cheguei lá, Rosali Batista, que frequenta até o centro hoje, estava lá fazendo uma palestra sobre mundos habitados. Eu esqueci da namorada do lado. Eu fiquei de boca aberta, meu Deus, era tudo aquilo que eu achava. Aquilo parecia o meu pensamento que ela estava passando. E eu nunca tinha tido aquilo em momento algum da minha vida. Eu achava que só eu pensava daquele jeito. Aí, meus jovens, eu fui chegar à conclusão, quando terminou a reunião, e eu perguntei para minha namorada, que eu loucamente apaixonado, esqueci até do meu lado, né? Eu fui obrigado a ir à reunião da mocidade, porque senão a mãe dela não deixava ali comigo. Então eu fui, aí eu tinha esquecido dela do lado. Quando acabou a palestra, aí eu... ela está aqui. Da onde é isso? Ela falou do Livro dos Espíritos. Aí eu corri para conhecer, para pegar esse Livro dos Espíritos. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, tudo isso. Aí eu lembrei do meu pai e minha mãe e aquilo que eu falava para eles. Isso tem que ser estudado. Já tinha sido estudado e codificado. Aquilo tudo que eu via lá está no Livro dos Médiuns, que eu recomendo aos umbandistas, inclusive, que estudem, conheçam o Livro dos Médiuns, porque vocês vão ver que toda a prática que vocês realizam está toda ela esmiuçada e analisada lá no Livro dos Médiuns. E vocês vão com isso ter condições e cada vez mais segurança em não serem enganados, não serem iludidos, não interpretarem errado aquilo que está acontecendo lá, porque aquilo está estudado, analisado e codificado no Livro dos Médiuns. Então estudem, analisem, conheçam o Livro dos Médiuns, os nossos irmãos umbandistas. Então, se você quer se dizer espírita, e se uma organização se diz espírita, ela não pode ser infiel à doutrina espírita, que está na codificação elaborada por Allan Kardec. Então, observem, analisem, pensem, como eu tenho dito muito ultimamente, sejam filósofos, perguntem e duvidem de tudo. Sejam teólogos, coloquem-se no lugar de Deus e vejam se vocês, como deuses, não fariam um mundo melhor. Vocês vão chegar à conclusão que sim. Então, o que está faltando? Um Deus melhor? Ou a humanidade mais esclarecida para entender esse Deus perfeito que fez a Terra, esse micróbio universal, como bilhões de septilhões de outras terras?
para que todos esses mundos sirvam de escolas para que as inteligências, que é um produto da evolução do átomo que vai chegar ao arcanjo, atinjam a perfeição e passem a atuar cada vez mais intensamente próxima da inteligência suprema, que é Deus, na administração e no desenvolvimento de todos os universos espalhados pelo infinito. Pensem desta forma, por conta própria. Não se encostem em igreja, em centro, em padre, em pastor, não se encostem. Saibam vocês mesmos, porque quando desencarnarmos, desencarnaremos com segurança, com o conhecimento a mais que não tínhamos quando aqui entramos, para continuarmos a nossa jornada no rumo da perfeição. Valéria Cristina. Bom, e verdadeiramente, a gente estudando, analisando a doutrina espírita, é realmente uma luz, é um porto seguro, é um farol que nos orienta, que está aí a nos esclarecer. O grande objetivo da doutrina espírita é esse, é o esclarecimento da humanidade, de quem somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. E nós vamos rapidinho para o intervalinho comercial e voltamos já. Retornamos, viu? Foi o intervalo rapidinho e vamos retornando aqui falando amanhã. Estamos aí dia 1º de maio, né? Estaremos aí comemorando o Dia do Trabalho. E para quem tem, né, o Livro dos Espíritos, essas questões estão abordadas aí na Lei do Trabalho, na questão 674 até a questão 685A. Zé Manuel, por que existe o trabalho na Terra? Bem, Valéria Cristina, como nós podemos aprender com o Espiritismo, e se você analisar vai chegar a essa conclusão, a finalidade do trabalho, ou seja, o trabalho significa a ação da inteligência sobre a matéria, sobre a transformação de que essa inteligência é capaz de realizar. Então o trabalho é a manifestação da inteligência, que nos mais diversos graus da evolução do espírito, ela se manifesta de forma bruta, de forma rudimentar, até a forma mais intelectualizada e elevada para a realização das satisfações, das necessidades do grupamento inteligente, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta. Então o trabalho é indispensável, o trabalho é natural, o trabalho está na essência da manifestação da inteligência em qualquer parte do universo. Ele é um trabalho penoso, um trabalho às vezes sofrido, quando essa manifestação envolve a aplicação do instrumento biológico que é o corpo para a realização de alguma transformação. Por exemplo, enquanto o pedreiro tem que misturar a massa, tem que levantar as paredes, o engenheiro, no mesmo processo, afim à construção, à realização daquela obra, tem um trabalho no seu gabinete, no seu quase que ateliê, quando inclusive se trata de arquiteto, um trabalho intelectual, que às vezes levam noites a fios de sono perdido para a concretização daquilo mais suave, que alguém vai fazer de forma mais pesada. Então observe que no contexto do planeta Terra, como a projeção que podemos fazer daqui para o universo, nós vamos entender que o trabalho será sempre mais pesado ou mais leve, será sempre mais bruto ou mais intelectualizado, de acordo com a evolução moral e intelectual dos espíritos. Existe a evolução intelectual que pode aliviar o peso do trabalho numa existência, mas desde que esse espírito intelectualizado não seja ainda moralizado o suficiente e faça do seu intelecto e do seu trabalho algo prejudicial ao semelhante e ao contexto social, ele tenha que espiar isso, ele tenha que resolver isso, ele tenha que se evoluir em outros aspectos, e numa encarnação seguinte, ele, mesmo intelectualizado, vem numa situação social inferior, chamada inferior por ser desprotegida das próprias leis sociais que imperam no planeta, e sofra lá naquele trabalho rude aquilo que ele não soube aproveitar quando estava intelectualmente atuando num processo mais rarefeito, mais fino,
e se valendo daquele processo, daquela posição, daquele status de intelectual para prejudicar os outros que estavam lá naquele processo mais bruto e mais artesanal. Então eu não estou dizendo que quem hoje está numa posição de engenheiro já seja superior àquele que está numa posição de pedreiro, moralmente falando. Por isso pode haver a inversão de colocação. Para isso existe a reencarnação e, através da reencarnação, a prova da justiça, da bondade e do amor de Deus por todos nós, numa igualdade de tratamento. Então esse é o trabalho, esse é o louvor que se deu a fazer quando cada inteligência, cada espírito usa essa inteligência para aplicar na transformação e na realização de uma obra social, de um projeto de vida, de um projeto de domínio do próprio planeta onde vive, sempre sem esquecer que a sua alma, que o seu ser está nesse processo de trabalho, seja ele bruto ou seja ele intelectualizado, para se aperfeiçoar como alma, intelectualmente e moralmente, para nós irmos cada vez elevando mais o nosso padrão de formação, para através do próprio trabalho no planeta, nós adquirimos condições de sairmos desse mundo para mundos melhores. E um dia a gente vai estar livre do trabalho? Porque muitas pessoas entendem o trabalho como se fosse um castigo de Deus, né? E a gente sabe que não é isso. É uma oportunidade que o espírito tem de se desenvolver intelectualmente e moralmente, como você falou. Mas a gente um dia vai estar livre desse trabalho, pelo menos esse trabalho bruto, esse trabalho mais pesado? Sim, o bruto sim, mas nunca nós vamos nos livrar do trabalho, porque o trabalho, como eu disse, ele pode ser bruto e pode ser intelectual. Quanto mais evoluído, mais intelectual ele será. Porque os espíritos que vêm no processo evolutivo, os que vêm atrás, eles estão concluindo e completando a realização do trabalho. Se fosse só o engenheiro e o arquiteto, não teríamos as construções. Porque quem pega lá para realizar as construções são aqueles que são colocados num processo também indutivo pela inteligência planejadora da obra para que realizem a obra. Então vejam como nós precisamos uns dos outros. E vejam como Deus se serve de toda a criação para impulsioná-la por conta própria. Nós somos os impulsores, nós somos os articuladores da realização da obra de Deus. Nós somos importantes, como os Espíritos ensinam aqui no Livro dos Espíritos, do mais simples animal que se agrega uns aos outros para a sua defesa e para a sua manutenção, eles vão formando ilhas, vão formando arquipélagos, vão formando estruturas submarinas, por exemplo, e estão eles com essa satisfação das suas necessidades instintivas, contribuindo para a harmonia planetária. Os espíritos mais graduados e cada vez mais graduados estão também contribuindo para a evolução universal. Tudo numa harmonia e tudo numa utilidade. Numa fazenda que se cria porcos, faz-se um sistema para que os dejetos dos porcos se encaminhem para um lago, onde nesse lago são criados peixes. Faz com que a água desse lago excessiva possa descer por gravidade e fazer a irrigação de uma grande plantação. Então, assim como o homem inteligente vai consorciando as suas realizações e a ação da sua inteligência para o benefício harmônico, para que uma coisa não se perca e seja destruída ou inútil, ele faz com que tudo se encadeie de uma forma em que se processa uma simbiose, onde tudo leva vantagem, onde todos são beneficiados. Da mesma forma, a inteligência suprema não poderia ter feito tudo isso sem que houvesse uma sincronia, um sincretismo na utilidade de tudo para tudo. Todos, mesmo aqueles que estão fazendo o mais bruto e severo trabalho, estão contribuindo para a harmonia do todo. Então o trabalho vai ser sempre uma realização, uma ação do espírito. Claro que ele não vai carregar em si a fadiga, que está também ligada ao tipo de corpo que nós estamos habitando. Aqui na Terra nós temos um corpo humano, 100 trilhões de células, submetido a uma forte atração gravitacional que nos faz pesados, que nos faz exercer energia e força para vencer as forças
planetárias, isso tudo aí vai passando à medida que o espírito vai progredindo e que os mundos também vão se deixando de ser rochosos, materiais, tão brutos como é a Terra. Então o trabalho vai sempre existir, ainda que não causando fadiga. Os espíritos puros trabalham? Claro, agem universalmente. Agora, ficam cansados? Não, porque eles já não têm mais corpos, não necessitam mais de corpos para a aplicação da inteligência. Mas eles, espíritos puros, dependem dos espíritos inferiores? Muito, claro. Como os espíritos inferiores dependem dos micro-organismos, da antimatéria, dependem, porque tudo está sincronizado. Pensem nisso. Conheço esta maravilha e vocês vão ver que tranquilidade nós vamos tendo em ver que realmente nós não estamos aqui abandonados, nós não estamos esquecidos de Deus. E nós temos muito motivo inteligente, racional, para não nos revoltarmos e não sofrermos com todos os problemas que a vida nos apresenta, inclusive com a morte. Com a morte até de pessoas queridas, de filhos, mães, pais, como principalmente nós fomos muito submetidos aqui, é conhecer uma doutrina como essa, que nos leva a esse consolo pelo raciocínio, pela inteligência. Então, Dia do Trabalho, uma excelente oportunidade de se estudar aqui no Livro dos Espíritos, como disse a Valéria ali, já citou até a questão sobre a lei do trabalho, que é uma das leis morais que está compondo a doutrina espírita. Bom, e falando em lei do trabalho, nós vamos aí, né, o próximo programa, esse programa vai ser reprisado, vamos estar aí nas vésperas do Dia das Mães, né? E trabalho grandioso das mães, né? Que estão ali, que recebem ali aqueles espíritos, que estão responsáveis, assim também como os pais, né? A gente está falando só das mães, mas porque por conta aí da comemoração do Dia das Mães, mas é um trabalho enorme.